Boa tarde, gente. Estou eu aqui de novo para falar um pouquinho sobre o INS Cálculos, que é um programa para fazer cálculo de benefícios do INSS. Bom, hoje eu quero falar especificamente sobre a questão de imprimir o cálculo do benefício, o RMI, né, e o salário de benefício e os atrasados. Eu quero falar sobre esse cálculo e a influência dos parâmetros existente aqui em benefício e em contribuinte nesses cálculos. Aqui em benefício, quando você pega o primeiro aqui, aposentadoria por idade e transição. E aí você tem essas regras aqui cadastradas, que é a idade 65 anos, 180 meses de carência, 62 anos mulher e 180 meses feminino também, que é mulher. Divisor mínimo que não tem é zero. O divisor aqui é para chegar no RMI. E a carência, e quanto você vai receber após a carência, por cada ano de trabalho a mais. Porque a aposentadoria você tem direito a ela a partir de 15 anos de contribuições e 180 meses de carência. Correto? São diferentes. E após esse período de 180 meses de carência, ou 15 anos, você tem 2% para cada ano que você passar até chegar ao total de 100% do valor da aposentadoria que você ganhava, do valor que você ganhava quando trabalhava. Bom, então esses são os parâmetros para essa regra aqui, no caso de aposentadoria por regra de transição. Mas aqui nós temos outros parâmetros cadastrados, ó. Acidente, auxílio acidente 2019 significa depois de 2019. Quando não tem 2019, é antes de 2019. Então, ó, auxílio acidente depois de 2019. Então, aqui tá as regras de aposentadoria, de idade que a pessoa tem que ter. 65, 240, carência 240 meses, a mulher 62 e a carência 180. Só que já entrou o divisor mínimo a partir de maio de 2022, entrou esse divisor mínimo de 108. E o salário é 91% da média de contribuição, só que com um detalhe, ou a média dos últimos 12 salários, o que for menor. Então, se 91% da média de contribuição for menor do que a média dos últimos 12 salários, então você vai receber 91% sobre a média dos seus salários. Agora, se a média dos últimos 12 salários for menor do que 12 meses, se a média dos últimos 12 meses for menor do que o salário, do que os 91%, vai ser a média dos últimos 12 meses. Entendeu? Então é isso aí. Agora, se você pegar aqui, ó, auxílio acidente sem ser depois de 2019, antes de 2019, vamos pegar o auxílio acidente aqui, ó. Aí, ó, já não entra o divisor mínimo, é 91% da média também, só que com direito a descarte as menores parcelas e não usa a média dos últimos 12 salários. Ou seja, então, antes das novas regras, o valor que você recebia no auxílio acidente era bem maior do que o valor que você recebe hoje. Então, o trabalhador foi bem prejudicado com essas novas leis. Bom, então nós vamos ver a influência dessas regras aqui no cálculo. E também a influência das regras que existem lá no contribuinte. Por exemplo, no contribuinte eu botei aqui Sérgio Valadão. Correto? Então vou dar só uma pausa aqui. Então eu tenho aqui o contribuinte, os parâmetros que podem influenciar no cálculo do contribuinte. Os parâmetros que podem influenciar no cálculo do contribuinte são a DER, a data da DER, a data da DIB e atualizado na data. O que quer dizer isso? E também o tipo de benefício. Por exemplo, então a data da DER, a data da DIB, o atualizado na data, atualizar na data e o tipo de benefício. Que é o que você quer, aposentadoria, o auxílio do acidente, isso vai influenciar no cálculo, é claro. E aqui a data da DER e a data da DIB e esse atualizado na data da DER ou da DIB. O que acontece? Quando você entra com um pedido de benefício, o cálculo de atualização de salários é feito com a data da DER.
Ah, leva 2 anos para você poder conseguir o benefício, e quando você consegue 2 anos depois, o INSS vem e atualiza os valores de benefício pela data da DER. Particularmente eu acho isso errado. E quando você entra na justiça, às vezes a justiça costuma dar essa data de atualização pela data da DIB, que é o que eu acho mais justo. Porque a data da DIB é a data que a INSS reconheceu que você tem direito. Então aí ele vai ter que atualizar os salários ali, e não lá atrás. Mas o INSS faz isso. E aí, portanto, eu vou deixar aqui a data da DER e depois vou te mostrar a influência que isso causa no cálculo. E vou salvar aqui, ó. Vou salvar. Data da DER. Você viu que tá a data da DER. Bom, então vamos lá fazer um cálculo. Quando eu vou fazer cálculo aqui do RMI, nós temos 3 opções: vínculo, contribuições e o cálculo do RMI. Se você vai entregar na justiça, de repente você pode entregar uma relação de todos os seus vínculos, uma relação de todas as contribuições previdenciárias, porque aqui no cálculo não vai vir os seus vínculos, vai vir as relações previdenciárias, as contribuições previdenciárias de 94 para cá e as que entraram no cálculo, entendeu? Então, mais só as de 94 para cá. E aqui, ó, vou marcar a opção, ó, usar INPC. Se eu não marcar, vai usar o quê? Vai usar o INPC acumulado composto, se eu marcar. Se eu não marcar, ó, o padrão é o acumulado simples. Eu vou mostrar a diferença para vocês de um e outro. Se eu não marcar a Selic aqui, ó, usar a Selic composta, o padrão é Selic simples. Aí eu também vou mostrar essa diferença. Mas o padrão é marcar. E a data aqui eu vou botar já 1º de 1 de 2026, que eu quero é quando eu quero o cálculo. É a data que eu quero de referência para o cálculo, para ele fazer com referência a essa data. Aqui, ó, salário inicial. Qual é o salário? Por exemplo, eu entrei na DER lá em 2022. O INSS só me começou a pagar em 2024. Mas começou a me pagar com que salário? Se foi com salário mínimo, nem precisa digitar nada, deixa em branco. Agora, se foi com salário acima do mínimo, coloca aqui. Aí a data do cálculo, em 1/11/2022, qual é o salário que você tem nessa data? Se foi com base nesse salário aqui, se o reajuste que teve foi com base nesse salário, o próprio sistema calcula. Agora, se você quiser informar, se é um salário maior do que o inicial aqui, e você quer informar, aí você informa que aí o sistema vai considerar esses 2 valores e não os calculados por ele, correto? Eu vou deixar em branco, que foi 0 aqui, na situação foi o salário mínimo, então vou deixar 0. Aí vou pedir para gerar. Gerou o cálculo. Qual é a informação que a gente tem aqui? A primeira informação que a gente tem aqui em cima são os dados do contribuinte, correto? E aí eu te pergunto, e esse em verde aqui? Em verde aqui está a data da DER. Lembra que eu falei que você pode fazer o cálculo pela data da DER ou pela data da DIB? Então, no caso aqui, ele está usando a data da DER. Aí, descendo aqui nós temos o índice que foi aplicado. Quando é a data da DER, ele usa esse índice. Se fosse a data da DIB, o índice aqui seria outro índice. A única mudança que acontece quando você escolhe data da DER ou data da DIB é no valor do índice aplicado. O índice aqui é esse aqui, e já se fosse a data da DIB, o índice seria um outro valor completamente diferente. Aí, descendo aqui, nós temos uma contribuição concomitante de empresas diferentes, né? Nós temos aqui uma contribuição aglomerada, que no caso não é de empresa diferente. É eu que pedi para aglomerar para aproveitar o valor do salário da de cima. No caso, a de cima aqui é valor baixo. Aí eu aglomerei essa de baixo com a de cima para aproveitar o valor da de cima. Eu tenho aqui 2 contribuições que não vão entrar para o cálculo. Elas só estão sendo mostradas, mas elas não vão entrar no cálculo, então são não contabilizadas. Temos 6 parcelas aqui, que elas são sem carência, ou seja, o valor dela entra para o cálculo, mas
as contribuições não contam como carência, não contam para carência. Temos uma outra parcela concomitante aqui. E no final aqui nós temos o resumo das contribuições. Então, de 1994 para cá, eu tenho um total de 74 contribuições. Dessas 74 contribuições, duas, como nós já vimos, não entraram no cálculo. Aí ele bota a soma das duas aqui. 3 são aglomeradas, aí ele bota a soma das 3 aqui. 6 são sem carência, ele bota o nome das 6 aqui. Desse total de 74, só contabilizou 63. Correto? Então, nessas 63, eu tive um total de 250.946,50. A esse total, eu dei a letra A para ele. Aí, continuando o cálculo, nós temos aqui, aposentadoria por idade. É o cálculo que eu estou fazendo. E aí, a aposentadoria por idade exige 65 anos, né? Cumpriu, tem 65 anos e um dia. O cara deu entrada um dia depois. Exige 180 meses de carência, a pessoa tem 194. Então cumpriu. Exige 15 anos de contribuição, tem 15 anos e 3 meses. Então cumpriu. Aí eu pego a média aqui, ó, A dividido por 63, que é essa média aqui, dividido pelo total de parcelas contabilizadas que eu encontrei, 63. Aí vai dar o quê? Vai dar a média salarial. Essa média salarial lá fala que é 60% disso, que vai ser o salário do RMI na DER. Então, salário de RMI na DER vai ser B vezes 60% de B, que é isso aqui, ó, B, ó. Aí gera C. C é o quê? É o salário na DER. Aqui é a média salarial, aqui C é salário na DER. Só que o INSS só começou a pagar em 1/11/2024. De 12 de 2022 a 11 de 2024, teve um INPC acumulado de 8,88. Então eu tenho que reajustar esse valor. Então ele, 2.300, C, que é esse valor aqui, 2.300, multiplicado por isso, vai dar D, que é o quê? Que é o salário no dia que deveria estar no dia que o INSS liberou o valor. Então ele já deveria estar pagando esse valor aqui. Se pagou menos, o sistema vai continuar fazendo o cálculo aqui. Aí quando foi dois meses depois que o INSS começou a pagar, teve reajuste de salário. Aí para quem ganha acima de um salário mínimo, o reajuste foi 4,77 em 2025. Aí D, que é esse valor de cima, multiplicado por 4,77, vai dar o E, que é esse novo valor aqui. Mas aí veio o reajuste de 2026, 3,90% para quem ganha acima de um salário. E aí, vezes 3,90 vai dar 2.832, que é o salário dele, que deveria estar ganhando hoje. Deveria estar recebendo 2.832. Aí aqui nós temos o quê? O cálculo de atrasados e diferença salarial, no caso. Porque se o INSS começou a pagar um valor lá na DER, que é em 1/11/2024, menor do que 2.600, então vai começar a gerar o quê? Diferenças salariais também. Então existe uma coisa que é atrasado, que não se confunde com diferença salarial. Quer dizer, vai depender do juiz, no caso aí da sentença, né? Porque o INSS confunde, bota tudo num bolo só. Entendeu? Então, aí o que acontece? Aí ele vai pegar, ó. Era para me estar ganhando lá na DER, lá no dia 11 de 2024, para estar ganhando 2.600. Né? 2.632. Mas eles só começaram a me pagar 1.412. Aí o sistema vai fazer, ó. Primeiro vamos fazer o salário. Ele pegou esse último salário aqui, ó, multiplicou pela Selic para achar os atrasados. Aí, ó, já dá 4.700 e pouco por cada Selic. Aí multiplica para achar o atrasado esse valor por 24. O que é 24? É 22 meses de atraso, mais 2 13º que já se passaram, que é o de 2024 e o 2025. Entendeu? Aí 2 13º. Então vai dar 24. 24 vezes 4.000 vezes I aqui, ó, dá isso aqui.
Aí tem 2 meses de diferença salarial, que foi de 11 até dia 1º de 1 de 2025. Aí vai dar 2 meses. Pela diferença salarial, D menos G. Quem é D? D aqui, ó. Esse valor aqui, menos G. Quem é G? Esse valor aqui. D menos G vai dar isso aqui. Multiplicado por 2 vai dar isso aqui. Agora, a diferença salarial de 1 de 2025 até a data atual. E aí vai dar, ó, diferença salarial após 1 de 2025. Quer dizer, após 1, vai ter que ser até no máximo até 2026, até 1 de 2026, que é como eu fiz aqui, ó. Então, deu 13. Por que dá? Mas um ano tem só 12, mas o 13º. Então, ele considera o 13º também. Então, aí dá 13. 13 vezes a diferença salarial de E, que é o salário lá em 2025, menos o quê? Menos o salário atualizado aqui, 1.518, que vai dar isso aqui, ó, 15 mil. Aí embaixo nós temos o total, que é JAL, que é a soma de J, K e L. Então, JL, 1.115. Deu para entender esse cálculo? Bom, agora eu vou mostrar para vocês esse cálculo aqui, como vocês viram aqui em cima, ó, ele foi feito pela data da DER. Então eu vou mudar só essa data por enquanto. Vou pegar aqui, ó, vou ter que vir aqui em contribuinte, INSS, e vou mudar aqui, ó, data da DIB. E vou dar salvar. Só vou mudar isso. E vou fazer o relatório com os parâmetros iguais. Então, ó, marcar isso aqui, 01 aqui também, igualzinho, e vou gerar. Correto? Então, isso aqui, como eu falei, é pela data da... Deixa eu ver, esse relatório estava aqui antigo na tela. Esse aqui estava antigo na tela também. É esse aqui que eu falei para vocês. Esse aqui é pela data da DER. Ó, DER, é o que eu fiz antes. Agora, esse aqui, ó, aí, já mudou. O verde já está em DIB. Então, você vê que aqui, ó, dá em DER e aqui está em DIB. Significa que ele está usando a data da DIB. Aí você pode ver que o índice aqui, ó, aqui é 7.000 o primeiro, é 7,4511. Aqui o primeiro é 6,8660. Então, você viu como é que mudou? De 6,8660 para 7,4511, aliás. Então, a diferença é no índice. A única coisa que mudou foi o índice de atualização. E automaticamente vai refletir aonde isso? Vai refletir aqui nos valores, ó. Tudo é igual, até a data aqui, até o valor do média, que é salarial, é a mesma, entendeu? Quer dizer, não foi a mesma porque aqui ele usou a data da DIB e a data da DER. Então aí não vai dar a mesma coisa, que ele vai ser cálculos diferentes. Vai dar valores diferentes no final. Vamos lá, aqui ó, foi 63, aqui 73. O que é que mudou aqui? Mudou o cálculo, né? Mudou completamente, que aí ele usou, ó, deu 2,259 e aqui 2,281. Por quê? Porque usou outros índices, aí aumenta os valores. E aí, portanto, nós vamos ter valores diferentes. Lá aqui no final, então, nós vamos ter, ó, o salário lá, com a data da DER, dá 3.074. Correto? Não, com a data da DER agora, dá 2.000, ó, com a data da DER lá em cima, 2.862. Com a data da DIB, olha lá em cima, ó, data da DIB, já deu 3.074. Por quê? Porque foi feito outros reajustes. A coisa ganhou valores, porque os índices são maiores, entendeu? Então, quando você entra com um advogado que entra na justiça, normalmente o cálculo é feito pela DIB. Quando o INSS dá a aposentadoria por livre e espontânea vontade, o cálculo é feito pela DER. Mas lá na frente você pode, de repente, até brigar por uma revisão de salário. Então aqui eu mostrei para vocês a influência só da DIB e da DER. Agora eu vou pegar aqui, ó, eu vou voltar para a DER. Vou voltar para a DER, para a gente ver uma outra influência no cálculo. Vou voltar para a DER, que é o índice que o INSS usa. Vou voltar para a DER. Então esse que tem a DIB aqui, ó, eu vou apagar. Vou deixar só esse aqui, que é o da DER. E vou gerar um outro da DER,
também. Só que agora eu vou acrescentar um outro parâmetro. Ó, agora eu vou usar o quê? O tempo especial. Se a pessoa tem tempo especial, o que o sistema faz? Converte o tempo especial em tempo comum. E aí qual é a diferença que vai dar? Vamos ver? Olha lá, a diferença que vai dar, vamos lá no final. Aqui tá tudo a mesma coisa, tá vendo? Agora lá no final, vamos ver a diferença que vai dar, ó, lá no final. Bom, aqui você viu que deu o salário aqui da RMI foi B. B é esse valor aqui de cima vezes 60. Aqui já foi B vezes 72. Por que 72? Porque aqui em cima, ó, 21 anos e 3 meses. Aqui, ó, 15 anos e 3 meses. A diferença é de quanto tempo? 6 anos. 6, lá no cálculo, diz que é 2% a cada ano. Então, se eu tive 6 anos vezes 2%, dá 12%. 12% mais 60 dá 72. Aí um salário aqui que foi 2.389, já passou aqui para 2.867. Correto? E daí para baixo tudo aumenta sucessivamente. Então, o que eu fiz aqui foi só a influência do tempo especial. Ah, mas que tempo especial é esse? Onde é que eu defino isso? Aqui, quando você está mexendo com o contribuinte, você tem aqui vínculos, ó, vínculos. Aí, em vínculos, você tem aqui, ó, editar, ó, editar. Quando você pede editar, você pode dizer, ó, tempo especial, baixo risco, médio risco, alto risco, normal. Então, no caso aqui, ele está em baixo risco. Mas aqui, ó, eu tenho um valor que é auxílio-doença, carência, sem carência, esse tempo aqui, sem carência. Aí vocês viram que se é sem carência, vocês viram aqui, ó, com aquele tempo lá contando como sem carência, o que que acontece? Olha bem, com aquele tempo contando sem carência, eu tenho aqui, ó, sem carência em amarelo, a página 15, ó, sem carência em amarelo, contando 180 contribuições. Agora, se eu venho aqui no contribuinte, aqui, vínculos, peço vínculos, vou aqui embaixo e falo que esse vínculo aqui não é sem carência, ele é normal. Falo que ele é normal, o que que acontece? Quando eu pedir aposentadoria, quando eu pedir contribuições aqui de novo, olha o que que vai acontecer. Em vez de 180, eu tenho 185. Ah, mas não foi 6? Por que caiu 185? Vamos ver então por quê? É 6, 185, é 6 mesmo. Só que, ó, uma aqui é auxílio-doença, a outra aqui de baixo, ó, é autônomo. Quer dizer, terminou o auxílio-doença, a pessoa foi lá, fez a contribuição e contou no mesmo mês, que é no mesmo mês que ele tinha direito ainda. Porque ele tinha direito até o mês 3, ele achou que não tinha, contribuiu. Que você pode contribuir para o INSS mesmo estando no auxílio-doença. Entendeu? E foi o que aconteceu. Aí por isso que quando eu ativo, quando eu falo que essas 6 aqui sem carência passa a ser normal, aí essas duas aqui passam a ser consideradas como aglomeradas, porque ela... Agora, se eu desaglomero, eu não posso, digamos, aglutinar duas parcelas, falar que duas parcelas são concomitantes, se uma não conta para carência. Eu não tem como, não tem lógica. Se ela não conta para carência, não conta. Agora a outra conta. Entendeu? Porque a outra é normal. Aí vamos ver a influência disso no cálculo? Vamos lá. Mesmo cálculo, só que agora eu disse lá que aquelas não são sem carência. O que vai acontecer? Botar já primeiro também. Gerar o relatório. Olha o que aconteceu. Claro, o valor vai ser menor, né? Porque em vez de contar por 63, dividiu por 68. Aí, ó, aqui, aqui que contava por 63, lá dividiu por 68. Aqui deu 399, na situação melhor, que aqui é pela DIB, né?
Aqui é pela DIB, ó. Ah, não, pela DER, ó. Pela DER. Então aqui 3.399, o salário em 1 de 1 de 2026. Aqui o salário de 1 de 1 de 2026, 2.624. Viu como baixou pra caramba? Só de acrescentar. Aí, mas aí o que é que acontece? Olha bem o que é que acontece. Baixou pra caramba, mas tem um detalhe. Você só precisa ter 180 contribuições. Então eu posso descartar 5. Se eu posso descartar 5, eu posso fazer ativar um outro parâmetro aqui. Descarte automático. Aí ele tem que ficar com o quê? Com 63, que é o padrão, para ter 180. Vamos gerar, vamos fazer? Quando eu faço o descarte automático, o que eu obtive? Olha, 62. Então você viu que o padrão é 63 aqui. Ó, nós fizemos antes é 63. Porque se eu tiro uma a mais, pode ser que eu não tenha mais 180. Então eu tenho que voltar uma parcela. Então o que eu faço para voltar uma parcela? Eu vou dizer para o sistema, fazer um ajuste fino aqui, ó, que aí ele passa a não descartar uma. E vou gerar para ver. Olha lá, deu certinho. Não descartou uma. Aí como é que ficou o salário? Eu vou tirar essa aqui que descartou demais. Ficou 2.624. Mesmo assim, você vê, ó, ficou melhor. Aqui, sem descartar, ficou 2.624. Descartando, ficou 2.765. Mas mesmo assim ficou menor do que 3.339 no modo DER, né? Ficou bem menor, né? Bem menor. Aqui normal e aqui contando especial. Vamos tirar o especial daqui. Sem considerar o tempo especial, ficou, ó, sem considerar o tempo especial, ficou normal. Com aquela sendo carência, ficou 2.832. Com aquela sendo normal, ficou 2.624 sem descarte. E descartando, ficou 2.725. Então, como eu tenho direito a descarte, eu vou tirar essa do meio aqui e vou deixar aqui, ó. Eu perco ainda quase 100 reais, um pouco menos de 100 reais. 2.862, 2.765. Fazendo descarte. Entendeu? Porque o sistema faz o descarte automático. Olha lá, descartou, tá vendo? Descartou automático essas parcelas aqui. Que ele pega as menores parcelas para descartar. É automático. Entendeu? E o ajuste fino aqui você faz de acordo com a necessidade. Porque quem já viu, né, vamos voltar lá a parcela para tempo especial. Aí vou botar aqui a parcela para tempo especial de novo. Então vou botar aqui, ó, auxílio doença, editar, sem carência, salvar. Agora você vai ver que já vai aparecer de novo no relatório as amarelas lá. Vamos lá. Primeiro relatório. Aí eu não preciso mais fazer descarte automático. Gerar. Aí, ó, você vai ver que aqui, ó, voltou as parcelas aqui, ó. E aí você vai ver que esse valor que deu aqui embaixo é igual o valor dessa primeira aqui, ó, lá. Não muda nada, ó. Agora, onde eu considerei as sem carência como normal, lá, mudou, ó. Ó, aí já muda. E aqui embaixo ele avisa para você quando ele está usando descarte automático ou não, ó. Descarte automático significa que eu estou usando descarte automático. E aqui não estou usando descarte automático, estou usando normal, ó. Tá vendo? O sistema te avisa tudo. Aqui ele te avisa a situação das parcelas, ó. No final da impressão aqui das listas de contribuições, ele te fala, ó, linha 43, valor referente à soma do 1, 2 e 3. Então, linha 43 aqui, ó, linha 43, esse valor aqui se refere à soma desses três aqui, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 numa linha só, por isso que esse aqui foi descartado, já estava descartado, né? Tá certo? Então, embaixo aqui, ó, carta de concessão de 9 a 17, na carta de concessão não consta para carência. Aí aqui não tem a sem carência, ó, mas aqui já tem, ó. Ó, aqui já tem.
Então é isso que eu queria falar para vocês. O sistema é muito legal, entendeu? E aí, vamos dizer aqui que você queira, vamos fazer isso, se eu quisesse entrar no benefício, o Sérgio não está se aposentando, mas aí ele vai entrar em benefício, ele vai fazer um benefício, ele vai pedir um benefício de capacidade temporária, tá vendo? Então você vem aqui, ó, muda para ele, ó, incapacidade temporária, tem depois e antes de 2019, vamos fazer depois e antes. Entendeu? Se eu fizer antes, que é o auxílio acidente aqui, ó, antes de 2019, salvar, antes das regras de 2019, como ficaria o meu auxílio doença, como ficaria? Antes de 2019, com os salários que eu tenho aí registrados, eu pegaria um valor aqui, ó, de RMI de 3.624. Seria o meu salário no auxílio temporário. Ficasse lá quanto tempo eu ficasse, e esse salário seria reajustado a cada ano, se ficasse mais de ano, até chegar o dia da data atual. Agora, se eu for pegar o depois de 2019, seria auxílio acidente depois de 2019, que é isso aqui, ó, salvar. Como é que ficaria o salário dessa mesma pessoa, hein? Usando as mesmas regras, o mesmo tudo. Gerar. Tudo igual. Hoje, se eu fosse pedir o salário de benefício hoje, entendeu? O salário de RMI da DER lá em 2022, considerando 2022, seria 1.212. E aí, se fosse lá e o salário vinha corrigindo normalmente pelo salário mínimo. Ou seja, eu receberia um salário mínimo. E aqui ele fala a média dos últimos 12. Agora, se eu pegasse uma outra pessoa, fizesse uma outra pessoa, a mesma situação, essa outra pessoa talvez ficasse numa situação melhor do que eu, vamos ver. Ó, olha lá. Essa pessoa pegou 91%, o mesmo relatório. Só que essa aqui pegou o quê, ó? Auxílio acidente 2019. Esse aqui foi o quê? Auxílio acidente 2019. Você vê que ele lá, em uma situação, ele recebe bem, em outra situação ele recebe salário mínimo. Essa pessoa aqui, ó, no mesma situação, no mesmo auxílio acidente, ela pega um salário de 1.638, hoje estaria ganhando 1.784, e outra pessoa estaria ganhando 1.621, que é o salário mínimo. Então ela aqui receberia mais que o salário mínimo. Entendeu? Então cada pessoa tem sua situação e seu cálculo, é individual. E o sistema permite que você tenha as regras aqui, que essas regras, você se cadastrando, essas regras já aparecem para você automaticamente. Você não tem que cadastrar essas regras. Você só não vai conseguir editar ou excluir essas regras. Mas você pode cadastrar uma nova regra de acordo com como você quiser. E o detalhe, só você vai ver essas regras. Essas regras vão ser suas, do seu cadastro especificamente. Tá certo? E isso vale para você e para qualquer pessoa que quiser criar uma regra própria, em vez de usar as regras que estão aqui. Tá certo? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão dos relatórios, como que ele funciona, como que ele é bacana trabalhar com ele, ele te prevê você fazer um monte de simulações, eu descartar um valor aqui e ver quanto que dá lá, enfim. O sistema trabalha de uma forma prática e digo até divertida, tá bom? Então, para você que ficou aqui, espero que tenha gostado. Uma boa tarde.